vamos tratar de um outro critério de rateio, que é o critério de rateio com base em horas. Então, quando a gente fala dos critérios de rateio, o grande problema na parte de custos é justamente os custos indiretos. Como é que nós vamos pegar os custos indiretos e distribuir entre os produtos? E aí que temos os diversos critérios de rateio. E no módulo de hoje, vamos conhecer um pouquinho sobre o critério de rateio baseado em horas. E nesse módulo vamos falar então sobre o critério de rateio com base em horas, que é outro sistema de rateio também que nós podemos utilizar. E qual é a lógica do rateio utilizado, feito sobre as horas trabalhadas? Podemos fazer a hora homem, podemos fazer a hora máquina, podemos fazer a hora atividade, e ele vai seguir a seguinte lógica. O produto que demandar mais tempo de produção, teoricamente, levará mais custos. O produto que leva menos tempo para ser produzido, pela lógica, levará menos custo. Então, o que a gente vai ter que fazer? Determinar quantas horas ou quanto tempo que leva para fazer cada tipo de produto, e aí os custos indiretos são rateados com base nessas horas. Tomando aqui como exemplo uma empresa que produz portas e janelas, então nós temos aqui os custos diretos de matéria-prima, mão de obra, gastos gerais de fabricação, custos diretos que vão diretamente na porta. Então esses aqui, eles não precisam ser alocados em lugar nenhum. Todos eles pertencem às portas. Já para fazer janelas, nós temos 27 mil de matéria-prima, 25 de mão de obra, 8 de gastos gerais de fabricação, totalizando 60 mil. Esses 60 mil são gastos feitos para fazer janelas. Então é um custo já totalmente direcionado para janelas. O problema dos rateios está sempre nos custos indiretos, no nosso caso aqui mão de obra e gastos gerais de fabricação, que totalizam 80 mil reais. Quanto desses 80 mil nós vamos atribuir para as portas e quanto desses 80 mil nós vamos atribuir para as janelas. E aí precisamos ter um critério de rateio. Aí fazendo um estudo de como é feita a produção dessa indústria, percebemos então que ela trabalha 220 horas mensais, sendo que 90 horas ela utiliza para fazer portas e 130 horas ela utiliza para fazer janelas. Então, das 220 horas trabalhadas, 90 horas é destinado às portas e 130 é destinado às janelas. Bom, com base nessas informações, a gente vem para esse quadro aqui. No quadro, eu vou colocar aqui quais são os custos diretos das portas. 70 mil, né, que são os itens que a gente abordou anteriormente. E as janelas têm um custo direto de 60 mil, também abordado anteriormente aqui. O total dos custos diretos, 130 mil. Temos as horas trabalhadas, 90 horas para as portas, 130 horas para as janelas. Das 220 horas, 90 horas são destinadas às portas. 90 dividido por 220 vezes 100, 40,90%. Isso quer dizer, as portas absorvem 40,90% do tempo de produção da indústria. 130 dividido por 220 vezes 100, 59,10%. As janelas absorvem 59,10% do tempo de produção. Com base nesses percentuais, aí a gente pode trabalhar da seguinte maneira. Se as portas absorvem 40,90% do tempo de produção, então ela vai absorver 40,90% dos custos indiretos. 40,90 vezes 80 mil, 32.720. As janelas que absorvem 59,10% do tempo de produção vão absorver 59,10% dos custos indiretos, total 47.280. Somando o custo direto de 70 mil das portas, mais 32.720, nós temos um custo total de produção de 102.720 para produzir portas. As janelas, 60 mil de custos diretos, mais 47.280 de custos indiretos, 107.280 é o custo para se produzir janelas. Temos o custo total de produção. Agora vamos partir para o custo unitário. Quantas peças foram produzidas? Aí está mencionado aqui que foram produzidas 1.300 portas. Então, 102.720 divididas por 1.300 portas, cada porta custou R$ 79,02. Já a janela, 107.280, que é o custo total de produção, dividido pela quantidade produzida, que são 800 janelas, dá um custo unitário de R$ 134,10 para fazer cada janela. Tendo esses custos unitários e tendo esses custos totais, aí nós podemos partir para a DRE. Precisamos ter o quê?
qual é o valor de venda e quais os impostos que incidem sobre essa operação. As portas, todas elas vendidas, R$ 1.300 a R$ 120 cada, nos dá uma receita de vendas de R$ 156 mil. Como os impostos são de 12% de ICMS, 7,6% de COFINS e 1,65% de PIS, então aplicamos esses três impostos sobre os 156 mil, que totalizam 33.150. Portanto, a receita líquida de vendas vai ser a receita de vendas menos os impostos, receita líquida de vendas. Aí nós vamos ter que tirar o custo dos produtos vendidos. Quanto que custaram todas essas portas que foram vendidas? R$ 102.720. Por quê? Porque tudo que foi produzido foi vendido. Então vem 102.720 para cá. A receita líquida de vendas 122.850 menos 102.720 de custo nos dá um lucro bruto de 20.130, que dividido por 156 mil vezes 100, 12,90% é a margem. Então a empresa trabalha com uma margem de 12,90% na venda das portas. Já as janelas, 800 janelas, vendidas a R$ 200, 160 mil. Aplicamos os impostos 12% de ICMS, 7,6% de COFINS e 1,65% de PIS, R$ 34 mil. Dá uma receita líquida de vendas de 126 mil. Menos o custo do produto vendido, 107.280, que é o custo total de produção das janelas, então vai nos dar um lucro bruto de 18.720, que dividido por 160 mil vezes 100, 11,70% é a margem obtida na venda das janelas. Esses valores que eu peguei, os totais aqui, é porque toda a produção foi vendida. Caso não tivesse sido vendida toda a produção, o que nós teríamos que fazer? Pegar a quantidade vendida vezes o custo unitário que viria aqui para custo dos produtos vendidos. Então, com isso, está aí como que funciona o critério de rateio com base em horas.